Eu vou expressar aqui a minha opinião, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião. E a opinião que eu vou expressar aqui, apesar de eu ter certeza absoluta que tem muita gente que comunga com essa opinião que eu vou dar aqui, né? Mas não necessariamente possa ser a opinião de todo mundo, nem mesmo daqui do seu podcast seja a opinião, né? Mas a minha opinião é que, por exemplo, se a gente fizer assim tipo uma radiografia aqui dos pré-candidatos, né? O que a gente escuta, o que a gente vê, né? Bom, Aurélio é o que falam, né? e que é a minha opinião, que está se lançando aí como pré-candidato, né, a prefeito. Existe um imbróglio aí na confederação deles aí, né, que é PCdoB, PT e PV. Aqui no caso de Freixeira não tem PV, só tem o PCdoB e o PT, e existe um imbróglio entre ele e o Carleone, né, mas ele se apresenta como pré-candidato. E o que se sabe, né, o que se ventila, que também é a minha opinião, que, na verdade, ele vai estar segurando mesmo a candidatura de vereador. Né? A minha opinião é que ele não se candidata nem a vice-prefeito, né, e sim a vereador. Né? Aí nós temos como pré-candidato também o Carleone. Né? E eu, de antemão, quero dizer aqui uma coisa aqui. Todo mundo sabe que quanto mais candidato tiver, melhor para a situação. Então, quanto mais candidato tiver, todo mundo sabe que é melhor. Então, para mim, na minha opinião, se todos eles fossem candidatos, né, melhor ainda. Sem falsa modéstia aqui, sem falsa opinião. É isso mesmo que eu acho. E eu acho que muita gente pensa desse jeito também. Então, no caso do Carleone, pré-candidato, né? Existe esse imbróglio aí entre ele e o Aurélio, que, na minha opinião, também, um dos dois aí vão sair perdendo, né? Porque existe a questão de domínio de partido, onde se sabe que o Carleone não tem o domínio do diretório do PT aqui. Aí se fala no cenário do Estado, né? E nós sabemos que o Carleone é ligado ao deputado Romeu de Guerre, né? E o Aurélio é ligado à senadora Augusta, que hoje está no governo do Estado. Né? Então, imagino que vai ter aí uma briga de forças aí, né? E, enfim, eu acho que com relação aos dois, que, por exemplo, o Carleone realmente mantendo a pré-candidatura como prefeito, né? O Aurélio não pode se candidatar a outra coisa a não ser vice-prefeito do próprio Carleone ou então a vereador. Ele não pode compor com outra pessoa. Né? Ele não pode compor. Né? Então, a situação é essa, assim, meio confuso. Né? Também não entendo assim, o Carleone filiado ao PT, já a Silvinha filiada ao PDT, né, em outro partido. Também não me interessa muito, mas estou dizendo aqui o que está acontecendo hoje. Né? Então, falando, o que eu penso do Aurélio é isso. Com relação ao Carleone, né? A minha opinião é que ele é inelegível. Né? Eu acho que ele ou está sendo enganado pelos advogados ou está tramando alguma outra coisa aí. Eu sei que a minha opinião é que ele é inelegível. Certo? E agora eu faço aqui também um parênteses de dizer o seguinte: na verdade, eu prefiro que ele se candidate mesmo e que possa ser candidato. Né? E possa ser candidato. Mas a candidatura dele, eu acho muito parecido, por exemplo, com o seu cabelo. O seu cabelo, você pode dizer que não pinta, mas você é questionável. Então, assim, independente de qualquer coisa, uma candidatura ela já é questionável. A candidatura do Carleone ela é questionável. Né? Questionável. Então, a minha opinião é essa. Né? Agora, já digo aqui também, para ficar bem entendido, é que com relação a mim, a pré-candidatura do Carleone, de mim você pode ter certeza que Carleone registrou a candidatura, Elton Luiz jamais vai atrás de querer barrar a candidatura do Carleone. Né? Muito pelo contrário, eu quero que ele seja candidato mesmo e que possa ser candidato. Agora, a minha opinião é que ele é inelegível. Agora, eu asseguro aqui que eu, Elton Luiz, e o Carleone realmente registrando a candidatura dele, eu jamais irei atrás de barrar a candidatura dele. Agora, a gente não pode esquecer que tem os outros pré-candidatos e tem o próprio Ministério Público. Agora, eu mesmo não, eu quero aqueles candidatos mesmo. Né? Eu quero aqueles candidatos mesmo, porque, na minha opinião, quem tem que decidir é o povo.
né? Quem tem que decidir é o povo. Então, mas a minha opinião com relação a ele é essa, né? O Gargamel, a minha opinião também, né, que o Gargamel é diferente do Aurélio e diferente do Carleone. O Aurélio, o Gargamel, eu conheço ele, né? Eu conheço ele de muito tempo, foi a pessoa que conviveu mais comigo. Então, eu sei quem é o Gargamel. Eu conheço o Gargamel, né? E a minha opinião com relação ao Gargamel é que ele não está preparado. Não está preparado ainda porque pelas atitudes dele, pelos comportamentos dele, pelo histórico do passado que ele tem, né? Então, eu vejo que ele não está preparado, né? E agora, por último, agora, deu agora para, sabe, falar mal da administração, até apelar, porque, por exemplo, ele postou uma foto de um cidadão com a senhora entrando no banco pela porta giratória, sabe? Eu acho isso aí, sinceramente, uma tremenda apelação, criticar isso aí, porque, assim, o que tem a ver com a administração isso aí, né? Porque todo banco, seja público, seja privado, tem aquela porta giratória. Uhum. Né? Então, agora, aquele cidadão, aquela cidadã, que eu não sei quem é, não sei nem se é daqui de Frecheirinha mesmo, né? Ou foi ali um teatro, ou então existe uma desinformação muito grande. Por quê? Porque toda porta giratória, ao lado da porta, tem uma porta que é exatamente para isso, né? Quem tem algum portador de alguma deficiência e tal. E no caso dela, não precisava nem descer do carro. Não precisava nem descer do carro, porque o direito o dever do funcionário do banco ir até lá onde a pessoa que estava impossibilitada de ir até o banco, o funcionário do banco teria que ir até lá onde ela estava, no carro. Né? Então, assim, isso mostra o despreparo. Né? Então, já o Mike, se você sair comparando, não estou aqui para falar mal de ninguém, mas se sair comparando uma coisa com a outra, né, é fácil perceber. Por exemplo, aqui eu não vou falar mal de ninguém, nem vou citar o nome de ninguém, mas a gente pode fazer um comparativo. Por exemplo, falando dos pré-candidatos, tem coisas de um deles lá que é um pouquinho pesada, mas eu gostaria nem de falar aqui, porque são coisas que eu não vou poder provar. Então, o que eu gosto de falar é o que eu posso provar. Por exemplo, entre eles lá tem um deles que já, no passado, já fechou acordo comigo mesmo. Fechou acordo comigo, fechou comigo e tal. Quando, na verdade, né, esse pré-candidato estava só se valorizando e acabou fechando com outro candidato. Né? Então, quando foi que você já ouviu falar do Mike com esse tipo de atitude? Né? De estar fechado com a pessoa e para se valorizar e ir atrás de outra pessoa? Jamais. Você nunca ouviu falar essa atitude por parte do Mike. Né? Quando foi que você já ouviu falar do Mike mentindo? Né? Do Mike mentindo. Né? Todo mundo sabe quem é que tem a fama de mentiroso aqui na Frecheirinha, na política. Né? E que, por exemplo, candidatou uma pessoa que não podia se candidatar. Né? E, na época lá da eleição, eu passei a eleição toda dizendo, olha, bom é que pudesse realmente zero próprio se candidatar. Né? Mas como é outra pessoa e essa outra pessoa não pode, eu passei a campanha todinha dizendo que quem votasse lá ia ter o voto perdido, tal. Mas conseguiram enganar muita gente. Por quê? Porque se a votação tivesse sido válida, né, tinha sido uma eleição apertada. Então, quer dizer, conseguiram enganar muita gente. E quando foi que você ouviu falar do Mike enganando o povo, mentindo para o povo? Nunca. Quando foi, Moitinha, que você ouviu falar que o Mike se vendeu na eleição para a presidência da Câmara? Nunca. Nunca o Mike agiu dessa forma, teve esse tipo de atitude. Quando foi que você ouviu falar do Mike
não ser fiel ao seu líder político, ao seu grupo político? Quando foi que o Mike teve essa atitude de trair, de não só o líder, mas como todo o grupo político? Nunca. Então, tudo isso, todas essas questões que eu acabei de falar aqui, que contra fatos não há argumentos, que isso aqui é a pura verdade, isso é um raio-x, né, das pré-candidaturas do nosso município, por isso que eu digo que é muito fácil da população perceber a diferença de um pré-candidato para outro, porque a população tem que ver o passado, a vida regressa de cada um, né? Quem é que realmente vai demonstrar mais confiança à população, né? Então, eu tenho que ter o mínimo de responsabilidade, de cuidado e de saber para quem é que nós estamos entregando o município. Eu, principalmente, que sou o prefeito e estou saindo de um mandato, então eu me sinto nessa responsabilidade de saber para quem é que nós estamos entregando o nosso município, né? E a diferenciação que existe entre o pré-candidato Mike e os demais candidatos é que eu tenho a convicção e a certeza de que o Mike é o mais preparado, né? Por tudo isso. O Mike é exatamente o oposto do que eu falei aqui. O Mike é exemplo de fidelidade ao grupo político, é exemplo de fidelidade à liderança política, né? Nunca andou com mentira, nunca andou enganando seja lá quem seja, porque tudo isso é importante. Por exemplo, a pessoa que compra e não paga, arranja dinheiro emprestado e não paga, tudo isso aí demonstra o caráter da pessoa. E essas coisas, esse tipo de falar da vida da pessoa do Mike, você não escuta falar disso. Muito pelo contrário. É exatamente isso que eu estou falando. Caráter inabalável, né? Um cidadão de bem, muito bem casado, né? Tem uma mulher que, se eu fosse definir aqui a Derlane em uma palavra, eu definiria em dedicação, né? Quando o jovem se dedicou aos estudos, se dedicou ao pai, à mãe, é dedicada ao marido, aos filhos, e agora está se dedicando à população de Frecheirinha, né, ajudando o Mike a resolver os problemas da população de Frecheirinha. Portanto, Moitinho, para concluir aqui essa minha fala aqui, né, eu vejo no Mike, né, a pessoa mais preparada e a que mais vai demonstrar, né, ao povo de Frecheirinha confiança de que realmente Frecheirinha estará em boas mãos.